aniversário. Eu quero agradecer a Deus pela sua preciosa vida, pelo seu amor, pelo seu carinho, e que Deus retribua 100 vezes mais a você, porque não é o presente que me abençoa, mas a sua atitude, né, de me amar, de me abençoar. Isso é que faz a diferença no meu coração. Amém? Independente, irmão, de qualquer outra situação. Então, graças a Deus, eu ganhei uma camiseta muito linda, já usei ela aqui num culto, em breve usarei de novo, né, que foi o nosso irmão Arildo lá com a Sueli que escolheu. A outra vez eles me deram uma, eu troquei. Dessa vez eu falei, Kede, eu não vou trocar, eu vou usar, porque os meus irmãos escolheram para me abençoar, eu vou usar a camisa. E eu gostei muito da camisa, viu? Vou usar, vocês vão ver eu usando bastante. E a outra coisa que eu comprei um tênis, irmão, para mim trabalhar. Olha que bênção. Vocês me abençoaram tanto que eu comprei um tênis. Tênis hoje é artigo de luxo, né, irmão? Essa é a verdade. Antigamente você comprava um tênis, custava ali 200 cruzeiros, você comprava um tênis, não é verdade? Agora hoje, irmão, você vai na loja comprar tênis, você olha na vitrine, dá até desespero, né? O cabelo até arrepia. Fala, meu Deus do céu, como é que pode um negocinho desse com uma sola de borracha, não é verdade? Aí eles falam, não, é porque esse tem gel, amortecedor, 3D, 5D, sei lá quantos D lá. E o preço de tênis é uma loucura. Mas graças a Deus, vocês me abençoaram, eu comprei um tênis para mim trabalhar. Olha que bênção. Depois vocês vão ver o tênis, eu vou vir um dia aqui com o tênis. É que vocês conhecem o pastor de vocês, né? Eu gosto de umas coisas diferentes. Vocês sabem disso, né? Eu gosto de coisa diferente, né? Eu uso umas camisas diferentes, eu gosto de coisa diferente. E eu comprei um tênis diferentão, assim, é mais para frentão, entendeu ou não? Então você vai ver, irmão, não assusta não. Fala, meu Deus, né? Mas é benção, irmão. Pensa num tênis gostoso no pé. Muito bem, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Fui muito, muito abençoado de pegar aquele cartão, de ler o cartão, de ver o seu nome ali. Essas atitudes de amor, irmão, elas ficam marcadas no nosso coração. E eu quero agradecer. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Lucas 23. Lucas 23. Nós vamos ler do verso 39 ao 43, uma passagem conhecida. Lucas 23, do 39 ao 43. Quem achou, diga amém. Diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao mesmo teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. Jesus abençoe a sua palavra. Fale com você e comigo nessa noite. Irmãos, vamos falar sobre intimidade. Esse é o ano da intimidade. Nós estamos naqueles 10 anos de uma intensa construção que Deus disse que haveria. Passou-se o primeiro ano, muito Deus já construiu na nossa vida, e esse é um ano muito especial, porque Deus quer fazer uma construção muito preciosa no nosso relacionamento com Ele, amém? Intimidade é relacionamento com Deus, é aprender a ouvir a Deus, é aprender a andar com Deus, é aprender a muitas vezes entender o que Deus está falando, e ouvir
e compreender e obedecer. E isso vai trazer bênção na sua vida, estabelecer bênção na sua vida, na sua casa. E vai evitar muito sofrimento, muito desgaste, muito problema. Então nós precisamos aprender a se relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus. E intimidade, irmão, é você e Deus. Intimidade é secreto. Intimidade é ali você e o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sempre há recompensa em Deus quando você o busca, quando você clama. A palavra de Deus diz que você vai buscar e você vai achar. Você vai bater e a porta vai se abrir. Você vai clamar e Ele vai te ouvir. Mas você precisa fazê-lo. Você precisa aprender intimidade, andar em intimidade com Deus. Então, hoje eu quero falar da cruz. Nós estamos aqui em culto de ceia. Através da cruz e do sacrifício perfeito de Jesus, se abriu o caminho, diga o caminho, o único caminho, diga o único caminho. Porque um dia os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, Jesus disse: olha, eu não vou estar mais com vocês. Vai acontecer que eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, mas eu vou voltar para o Pai, eu não estarei mais com vocês, mas um dia eu voltarei, aleluia. Nós temos a promessa que um dia Jesus vai voltar. Quem crê nessa promessa, dá glória a Deus aí. Jesus voltará, Ele disse: eu voltarei. Mas os discípulos disseram: não, Senhor, mas nós queremos estar aonde o Senhor está. Que maravilha, que declaração poderosa. Você pode levantar a sua mão e declarar isso comigo? Diga: Jesus, neste ano de 2026 e em todos os anos da minha vida, eu quero estar aonde o Senhor está. Diga: eu quero estar aonde o Senhor está. Isso é poderoso. E eles disseram: olha, nós queremos estar contigo. E Jesus disse: não, para onde eu vou, vós não podeis ir agora. Vós não podeis ir agora, mas vós sabeis qual é o caminho. E eles disseram: Senhor, nós não sabemos qual é o caminho. Nos mostre o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Aleluia. Jesus é o caminho, o único caminho para a volta do homem ao genuíno relacionamento com Deus, no seu hoje. Por isso ele disse para aquele homem na cruz: hoje, diga comigo, hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, olhe para mim. Paraíso sem Deus não seria paraíso. Sabe por que paraíso é paraíso? Não é porque tem rua de ouro. Não é porque tem lá as árvores mais desejáveis que o homem possa querer, com todos os frutos magníficos, e os anjos e os serafins e os querubins voando e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não é isso, não é por isso que o céu é paraíso. O céu é paraíso porque Ele está lá. Porque Ele está lá. Por isso Ele disse para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso pode ser a sua casa se Ele estiver lá. A sua vida pode contemplar as virtudes, a paz, a alegria do paraíso se Ele estiver em você.
Porque o que faz um lugar um paraíso é Ele. A Kate falou de Jacó e tantos homens de Deus que foram parar no deserto. Mas lá no deserto Deus fez a vida deles um paraíso. E eles prosperaram no deserto. Irmão, você entende o poder disso? Pastor, o Brasil está difícil, porque é isso, porque é aquilo outro, irmão. Ei, se Ele está contigo, meu irmão, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver na bênção, você vai ser abençoado na entrada e na saída de um lado e do outro, porque a bênção é Ele na sua vida e na minha. Oh, xarabacanda labassuriastamai. Ei, xarabassuriastamai. A presença dele, irmão, torna qualquer deserto em paraíso. Qualquer situação difícil é transformada. Qualquer lugar de angústia e de dor passa a ser um lugar de alegria. De alegria. Por causa da presença dele. A presença dele é a essência do paraíso. E faz da minha vida, da sua vida, da minha casa, da sua casa, um paraíso na terra. Porque aonde Ele está a provisão, aonde Ele está a cuidado, aonde Ele está, irmão, a liberdade. Aonde Ele está, a vida, e vida com abundância. Ele diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. Eu quero falar sobre 4 estágios de um relacionamento com Deus, que está revelado aqui em Lucas. Nós começamos lá em Lucas 22, eu vou ler só alguns textos, depois você pode ler na sua casa, mas de Lucas 22 até o momento da cruz, há uma revelação sobre estágios de um relacionamento com Deus. E eu quero dizer que só tem um estágio em que nós precisamos nos encontrar nele. Só há um estágio que Deus quer que você esteja, e os outros estágios, por incrível que pareça, não são bons, mas acontecem muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa. E nós precisamos observar isso. Lucas 22, 54. Abre comigo. O primeiro estágio acontece quando Jesus é preso e Pedro começa a acompanhar Jesus. Quando Jesus é preso pelos guardas lá no Getsêmani, os discípulos são espalhados, mas Pedro, ele vai acompanhando Jesus. Observe, verso 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Eu quero que você repita essa expressão comigo. Pedro seguia de longe. O primeiro estágio de um relacionamento é o famoso relacionamento à distância. Tem muita gente querendo ter relacionamento com Deus à distância. Pedro seguiu Jesus de longe. E porque ele seguia Jesus à distância, de longe, ele veio a negar Jesus 3 vezes. As pessoas disseram, não, você é um dele. Você é um dele. Não, não sou, não conheço esse homem. E aí, por fim,
A criada olha para ele e diz: não, você é um deles sim, porque a tua fala revela isso, o jeito que você se veste, você fala como ele, você se veste como ele, você é um deles. Não, não, não sou. E o galo cantou. E Jesus olhou para Pedro com amor, irmão. Porque Jesus estava querendo trazer Pedro para um relacionamento próximo com ele, para uma intimidade com ele, que ele jamais tinha provado, mesmo sendo um daqueles que andavam mais próximos de Jesus. O que nós podemos tirar daqui? Nem sempre estar próximo de Jesus significa que eu tenho intimidade com Ele. Pedro andava próximo, mas não tinha intimidade. Ele estava próximo, ele vinha na igreja, eu estou trazendo para hoje. Ele vinha na igreja, ele ia na célula, ele também de vez em quando, ele participava de algumas programações da igreja. Mas isso não significava que ele tinha vida com Deus, diariamente. Que ele falava com Deus, que ele ouvia Deus. Então Pedro aqui diz a palavra que ele seguiu de longe. Relacionamento à distância não dá certo, irmão. Eu já tive um relacionamento assim, quando era moço. Antes de encontrar a minha esposa, que é o melhor de Deus para a minha vida, e é muito mais do que eu imaginava ou pensava, eu namorei à distância. Eu morava em Atibaia e a moça morava em São Caetano. Era mais ou menos isso. Lá no ABC. Eu cheguei para lá de ônibus. Fui lá, fiquei um pouquinho, depois ficava só de longe. Resultado, não deu certo o relacionamento. Não dá mesmo. Não existe relacionamento de longe. Não existe, irmão. Por isso que é tão duro certas situações nessa vida nossa, não é verdade? Quem já teve longe aí sabe como é que é. Não é fácil. Não é o ideal, não é o propósito. Com Deus é a mesma coisa. Como que eu vou me relacionar com Deus de longe? Dependendo daquilo que o pastor prega no domingo, dependendo da oração que o irmão, a irmã faz por mim, dependendo disso ou daquilo. Não, meu irmão, minha irmã, filho e filha de Deus, Deus quer você perto dele. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer falar com você, se revelar a você. Ele quer que você abra a Bíblia e Ele comece a te ensinar, a falar com você, revelar a você. E ao mesmo tempo, quando você dobrar o teu joelho, Ele te visita, Ele te toca, Ele te renova, Ele fala com você. É esse relacionamento que Jesus tinha com o Pai. É esse o modelo, irmão, de relacionamento. Esse é o modelo de intimidade. Jesus se retirava de tudo e de todos para ter intimidade com o Pai. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar isso. Num mundo tão agitado, com tanta coisa, com tanta correria, com tantas coisas que nos envolvem, nós precisamos, irmão, escolha o horário. Se não dá de manhã, seja na hora do almoço. Se não dá na hora depois do almoço, seja à noite. Mas, com certeza, sempre há um tempo para a gente se relacionar com Deus. Porque no relacionamento com Deus, nós ganhamos tempo. Porque tem um ditado que diz assim, que quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. E é verdade.
Porque quando eu ouço a Deus, eu erro menos. Quando eu ouço a Deus, eu acerto mais. Quando eu ouço a Deus, eu não entro por caminhos errados, equivocados. Quando eu ouço a Deus, eu tenho clareza das coisas. Quando eu ouço a Deus, eu não sou enganado por qualquer vento de doutrina, pela astúcia dos homens, que induzem ao engano, ao erro. Não, Deus está falando comigo. Eu estou ouvindo Deus, eu estou falando com Ele. Então, relacionamento à distância. Quantos dizem assim: eu não vou na igreja, mas faço as minhas orações em casa? Já ouviu essa frase? Eu não vou na igreja, mas eu tenho muita fé, eu faço as minhas orações aqui em casa. Irmão, a pessoa está se enganando. Porque se pudesse pôr uma câmera lá, você ia ver que ela não faz as orações. Não faz o que ela está falando. Irmão, me desculpe a franqueza, não faz. Faz se a água bater aqui, se a água bater aqui, aí faz a oração, corre para a igreja, não é verdade? Aí vai. Mas como que eu vou ter intimidade com Deus desse jeito? A igreja é o corpo de Cristo. Quando eu estou na igreja, eu estou abraçado com a cabeça. Eu estou ligado à cabeça. Eu estou no lugar onde vai fluir a unção diferente. Vai fluir o óleo diferente. Deus vai tratar comigo, vai me abençoar. Você já viu? Não existe, irmão, você acredita em mula sem cabeça. Mas tem cristão que acredita em crente sem cabeça. Às vezes você não acredita na mula sem cabeça, mas a atitude de muitos cristãos dá a entender que ele acredita no crente sem cabeça. Porque quem é a cabeça da igreja? É Cristo, disse Paulo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Agora, onde já se viu o corpo sem cabeça? Se ficar longe da cabeça, o corpo perece. Olha para o corpo humano que Deus fez. Se faltar oxigênio aqui, acabou. O corpo pode ser forte, pode fazer academia, pode ter músculo, pode ter não sei o quê. Irmão, pode ter tudo que você imaginar. Se acabar aqui, o oxigênio aqui, se a cabeça desligar, acabou. É Deus falando com você e comigo. Não precisamos estar ligados na cabeça. Estar na igreja é estar ligado na cabeça. Ir na célula é estar ligado na cabeça. Vir na reunião de oração é estar ligado na cabeça. Aleluia! Entrar no teu quarto, fechar a porta é estar ligado na cabeça. Buscar a Deus em intimidade. Não longe, perto. Não existe, irmão, intimidade à distância. Olha o que Tiago diz, Tiago 4:8. Abre rapidinho. O tempo nosso é curto, mas presta atenção no que diz Tiago. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Eu vou ler de novo. Olha como é claro. Cheguem perto de Deus. Eu posso dizer com toda convicção, o seu lugar é perto de Deus. E muitas vezes a gente anda longe, acreditando que Deus está comigo. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz, você vai se achegar e eu vou se achegar a você. A palavra sempre fala assim, vinde a mim, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos ali, mas vinde a mim. É um chamado.
O filho pródigo voltou, estava vindo e o pai o esperava. Deus está te esperando, mas você precisa se achegar a Ele. A distância não dá, por WhatsApp não dá. Não existe relacionamento por Deus por WhatsApp. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo que até dentro de casa as pessoas se relacionam por WhatsApp, não é? Mandam uma mensagenzinha, ó, comida está pronta? Não, ainda não está. Quando tiver eu te aviso. Beleza. Aí pergunta para o filho, e aí filho, como é que tá? Você está bom? Tudo bem? Ah, tudo jóia aqui, pai, no quarto está tudo certo, valeu. Por que nós estamos com uma tendência disso? Porque o inimigo sabe que a única forma de te levar ao fracasso espiritual total é te afastar de Deus. Um filho, uma filha, aquele que é parte do corpo, se afastar da cabeça, morre. Morre, irmão. Por isso que está escrito em João 15, se cortar o galho da videira e ele estiver longe da videira, separado da videira, ele vai secar. Quantas pessoas hoje, irmão, dentro da igreja, ou conhecedores até da palavra, mas espiritualmente secos. Por quê? Porque vivem um relacionamento meio à distância. Como se Deus estivesse lá no alto e sublime céu. Há muita distância nossa. Não, irmão. Não. Jesus disse, olha, eu tenho que ir para que venha o Consolador. E Ele estará para sempre convosco. Ele estará para sempre convosco. Nós podemos nos relacionar com Deus 24 horas por dia. E quantos irmãos têm um relacionamento à distância? Outra frase que é muito falada é a que Pedro falou. Não conheço este homem. Diante dos homens, não é verdade? Quando a gente vive um relacionamento à distância, lá no serviço ninguém sabe que eu sou crente. Na minha família, o povo nem sabe o que eu sou. Agora está na moda, né? Eu sou híbrido. Tem crente agora híbrido, anda com gasolina, álcool e na bateria. Então é um pouquinho de cada coisa, uma hora vai bateria, uma hora vai gasolina, outra hora vai álcool. Tem crente híbrido agora. Não, irmão. O cristão, irmão, ele é só gasolina. Ele é só gasolina. É só ali, ó. Intimidade, relacionamento que foi restaurado. Graça e unção, poder de Deus. Fogo de Deus que vem, porque gasolina. Não tem esse negócio de híbrido, não. E quantas pessoas estão negando Jesus, irmãos? Eu não nego só quando eu falo que não conheço. Eu nego quando eu vejo uma situação que o Espírito está dizendo, fala agora para ele, ora por ele agora. Diz para ele que eu amo ele, diz para ela que eu amo, diz que há uma solução para o problema dele, dela. Mas eu simplesmente, eu me calo e não falo nada. Não falo nada. Isso é negar também. Olha o que diz Lucas 9, 26. Abre aí a sua Bíblia. Lucas 9.
Lucas 9, verso 26. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu vou ler de novo. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você viu como é sério? Por nós mantermos relacionamento à distância, nós não reconhecemos. As pessoas não conseguem dizer, mas eu tive uma experiência hoje com Deus, eu preciso contar para você. Como que nós vamos contar para aquela pessoa que está precisando tanto entender que há um Deus que ama ela, que do mesmo jeito que me visita, fala comigo e está me dando experiência com Ele, quer dar para ela também? Mas como que eu vou compartilhar se eu tenho um relacionamento à distância com Deus? Por que a distância? Eu estou aqui domingo, ok? O próximo domingo eu espero poder estar na igreja para ouvir a palavra do Senhor e poder adorá-lo e poder que seja uma bênção o culto. Deus não quer que você seja dependente de culto. Deus não quer que você seja dependente de pastor. Deus não quer que você seja dependente, irmão, de homem nenhum. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. E que você venha no culto para adorá-lo e glorificá-lo. Por uma semana, onde Ele falou com você, onde Ele tocou você, onde Ele ministrou em você, onde Ele sustentou você, onde você teve experiências com Ele. Aí o louvor flui, pode ser qualquer música. Essa aqui eu não gosto, essa aqui essa eu gosto. Essa aqui, que é isso, irmão? A música não é para você. Você está errado, você está achando que a música é para você? Você achou que cantou aqui era para agradar você? Irmão, está totalmente equivocado. Tudo que é cantado aqui é para a glória de Deus. Então, quando eu estou ligado nele, em comunhão com ele, eu adoro. E não importa a música, não importa o tom, se está afinado, desafinado, se o cara errou a nota, se o outro não sei o quê, não interessa, irmão. Sou eu e Deus, eu e Ele, eu e o meu amado, porque Ele cuida de mim. E nessa semana, o quanto Ele me abençoou, o quanto Ele me falou comigo e como foi maravilhoso. É isso, irmão, Deus quer te levar para isso. Aí até o culto muda. Eu não gosto de culto assim. Não gosto de culto assim. Eu gosto de culto. Irmão, vem cá, olha para mim. Você gosta de culto pentecostal? Eu também. Você gosta de culto onde tem palavra? Eu também. Agora, você precisa gostar de culto onde Jesus está. Porque o problema é que às vezes é pentecostal, tem palavra, mas Jesus não está lá não. Então goste de culto onde Jesus está. E aonde Jesus está? Aonde Ele é buscado, adorado e glorificado de verdade. Por corações sinceros. Que não estão aqui por religiosidade, mas vivem um relacionamento com Deus 24 horas por dia, todo dia, e vivem um relacionamento com Deus e vêm aqui adorar a Deus. Outro tipo de relacionamento, vamos lá, senão o horário nosso é muito curto. Meu Deus do céu. Lucas 23, 8, abre aí. 23, 8. Vamos falar do Herodes aqui. Porque foi Pilatos que julgou Jesus, mas quando ele ficou sabendo que Jesus vinha da Galileia e que o Herodes estava ali, ele mandou Jesus para o Herodes.
Então olha aí o verso 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente. Olha que coisa interessante. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Sabe que tipo de relacionamento é esse? Relacionamento por interesse. Isso existe no mundo da gente ou não? Eu nem vou entrar em detalhe aqui, nem preciso. Mas o que mais tem, às vezes, é relacionamento por interesse. Eu vou casar com fulano porque o fulano, né? Eu vou casar com a fulana porque é fulano. Eu vou. Não vou entrar em detalhe. Mas vamos trazer para nosso relacionamento com Deus. Olha o Herodes aqui. O Herodes ficou contente de ver Jesus. Olha que bênção. E quantos crentes ficam contentes, sim, irmão, contente de estar na igreja, de vir na igreja, de ver Jesus, amém? Às vezes o culto é tão abençoado, Jesus fala, Jesus se manifesta, glória a Deus, aleluia, que maravilha, amém? Ele é tocado, ele chora, ele é quebrantado, glória a Deus por isso, aleluia. Mas aí chega na segunda-feira, a primeira coisa que faz é começar a levantar e a murmurar. Porque a segunda-feira está ruim, porque está difícil, porque está doendo, porque não aconteceu, porque não sei o quê, porque não deu certo, e parará, e parará, e parará. Ou quantos hoje, irmão, vêm na igreja, como se a igreja fosse... Quem já foi em gôndola de mercado aqui? Levanta a mão aqui. A mulherada eu sei que foi, mas alguns homens já foram. Quem foi em gôndola de mercado aí? Levanta a mão aí, irmão. Quem foi em gôndola de mercado? Nunca foi? Como é que é? Você tem aquele monte de gôndola de mercado, ou se não, você tem aquelas geladeiras, né? Tudo com portinha de abrir assim, você tem uma parede enorme lá. Aí você vai lá e faz o quê? Deixa eu ver o que eu preciso hoje. Deixa eu ver o que eu preciso hoje. Aí eu venho aqui, vou olhando, opa, peraí, abre aqui, pega, dá uma olhadinha no preço, vê se está do seu gosto. Não, isso aqui eu levo. Não, isso aqui eu não vou levar não, está muito caro e também não está com cara boa, deixa lá. E vai indo, vai procurando, escolhe tudo o que precisa, amém ou não? Tem gente que vem na igreja com a mesma visão. O culto só é bom se tem aquilo que eu vim buscar. Deixa eu ver se tem aqui o que eu preciso. Deixa eu ver se tem o que eu preciso. O que você precisa é de Jesus na sua vida. O que você precisa é de um relacionamento sério com Ele. O que você precisa é buscá-lo no seu dia a dia. Porque tem gente que acha que vem na igreja, a igreja tem as gôndolas. Não, peraí, deixa eu pegar aqui. Opa, picanha. Opa, maminha. Oh, glória. Glória, hoje o culto foi muito bom. Eu queria a maminha e tinha a maminha. Oh, glória. Aí veio buscando alguma coisa, irmão, o pastor não falou nada, o pastor não orou, o pastor não fez assim, assado, eu precisava tanto. Irmão, se você está esperando do homem, se você está esperando de mim, se você está esperando uma instituição chamada igreja, você está errado, porque você é a igreja. Você tem que esperar do alto, irmão, você tem que levantar os seus olhos para o alto, de onde te vem o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É relacionamento com Ele. Às vezes aquela pessoa quietinha, mas tem um relacionamento com Deus, teme a Deus, busca a Deus todo dia. E Deus está falando com ele, está falando com ela. Cada culto que passa, mais fortalecido e fortalecida ela é abençoada, cheia de graça,
vai orando, profetizando. Não sai da igreja julgando, murmurando. Irmão, que coisa terrível o crente sair da igreja. Isso é sinal que falta relacionamento, falta intimidade. Sai da igreja julgando o irmão, falando louvor, falando de sei quem. Fala do pastor, fala da Joaninha, fala do Joaquim, fala do Benedito, fala de todo mundo. Todo mundo, irmão. É aquilo que Jesus disse. Quando a gente não tem intimidade, comunhão, a gente vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso. Vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso. Então o que nós precisamos? Intimidade, intimidade. Para não buscar relacionamento por interesse. Ei, a igreja não é shopping. A igreja não é loja de conveniência. Nós não podemos entrar na igreja com interesse. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. A palavra fala, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Agora comece a adorá-lo e viver um relacionamento com Ele, e você vai ver que Ele vai fazer na sua vida infinitamente mais do que você precisa ou pede. Ele vai fazendo, Ele vai se manifestando, Ele vai te envolvendo, Ele vai te tocando, Ele vai te curando. Aleluia, glória a Deus. Agora é errado, pastor, vir na igreja porque eu preciso de um milagre? Não. A gente precisa mesmo de muitos milagres, não é errado. Agora o errado é você só vir na igreja achando que por você vir na igreja vai acontecer uma troca, você entendeu? Eu venho na igreja para que um milagre aconteça na minha vida. Não. Eu venho na igreja porque eu sou igreja. Eu venho na igreja porque Ele me salvou lá na cruz. Ele me perdoou, Ele me resgatou. Eu venho na igreja para bendizer o nome dEle. E Ele sabe que eu preciso de um milagre. E na hora eu digo, Deus, realiza um milagre na minha vida e glorifica o Teu nome na minha vida e através dela. Então hoje tem relacionamento por interesse. Ficou contente por vê-lo, sempre ouviu a respeito, diga, sempre ouviu a respeito. Sabia que tem crente que passa a vida inteirinha assim? Ele sempre ouviu a respeito de Jesus, mas nunca teve uma experiência com Jesus. Gente, você já pensou nisso? Para pensar. A pessoa sempre ouviu de Jesus, mas nunca teve uma experiência com Jesus. Pessoal, isso é a coisa mais triste do mundo. E eu quero profetizar que aqui não será assim. Que esse ano você vai ter experiência pessoal com Jesus. O seu relacionamento vai ser restaurado com Jesus. E você vai voltar a ouvi-lo, a ter tempo com Ele, tempo de qualidade com Ele. Deus vai falar com você, restaurar você, e você vai provar milagres na sua vida. Mas diga assim, ouve a respeito, mas nunca teve uma experiência pessoal, mas espera os sinais, os milagres. Não vai precisar abrir, lembra de João capítulo 6, verso 26, você não precisa abrir. Lá em João 6, 26, Jesus está dizendo, esse povo está me procurando, sabe por quê? Não é por causa do sinal que eu fiz que revela que eu sou Deus. Mas eles estão vindo aqui porque eles comeram pão e se saciaram. Gente, isso é muito, muito sério, presta atenção. A partir do momento que eu só vim na igreja porque eu estou sendo saciado, eu errei o propósito. Eu errei o propósito. Por quê? Jesus disse, eles deveriam voltar porque eles compreenderam que eu sou Deus. Quando você entrar por aquela porta e você vem aqui porque você sabe o quanto você precisa de Deus, o quanto você depende dEle, e tudo que Ele fez por você, e nós estamos celebrando hoje, e o quanto você o ama e deseja adorá-lo e agradecê-lo,
e responder a tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, aí o propósito está certo. Agora, se eu venho só porque eu fui saciar, só para comer pão, se eu tenho pão para mim hoje, tiver pão, o culto foi bom. Se não tiver pão, o culto não foi bom. Eu quero dizer para você que todo culto tem pão. Por que todo culto tem pão? Porque Ele é o pão. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Quem beber de mim jamais terá sede. E o pão que eu te dou é a minha carne que foi dada por mim lá na cruz por você. E o vinho, a bebida, é o meu sangue que eu derramei lá na cruz por você. Por isso, quem comer de mim, beber de mim, nunca mais terá fome e nem sede. Vamos para o próximo. Mateus 27. Falamos do Herodes, vamos para Mateus 27 agora. Olha aí. Mateus 27. Segura aí, tá bom, irmão? Nós já vamos participar da ceia. É que essa palavra aqui é uma bênção muito importante. Mateus 27, 19, 24 e 25, olha aí. Então aqui agora nós entramos aqui em Pilatos. Saiu do Herodes, Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos. Antes da crucificação, agora está com Pilatos. Olha então. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. A mulher do Pilatos mandou avisar o marido, e essa mulher aqui não era do povo de Deus, não. Deus deu um sonho para ela, alguma coisa, ela disse: sofri muito por causa desse justo. Diga justo. O que a mulher mandou dizer para o marido dela? É o seguinte: ele é justo. Ele é justo. Ele não tem culpa. Ele não tem. A gente sabe, irmão, que Jesus iria ser crucificado. É como o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo. Amém? Então, mesmo que Pilatos, ele ouviu a mulher falar, ele é justo. E Pilatos fez de tudo para soltar Jesus. Mas aí, aqui Deus endureceu o coração de quem? Do povo, pelo qual Jesus estava morrendo. Mas endureceu o coração do povo, e o povo disse assim: não, solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe por que isso tinha que acontecer? Porque Barrabás é a simbologia de você e eu, do pecador, daquele que merece a condenação. Esse sou eu e você. Nós merecíamos a condenação, mas Ele tomou a nossa condenação e morreu no nosso lugar. Foi exatamente o que aconteceu. Soltaram o Barrabás e prenderam Jesus. E Pilatos lavou a mão. Olha aí, verso 24 e 25. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E olha o que o povo disse, gente, olha, sem saber o que estava falando: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A princípio parece ser um negócio ruim, não parece? Mas é algo bom. Se o sangue de Jesus cair sobre os nossos e os nossos filhos, o que o sangue de Jesus faz, irmão?
Ele perdoa, Ele purifica, Ele abençoa. É claro que o sentido aqui é aquele que você pensou, sim. Não tem problema, já que você está lavando a mão, que caia sobre nós aqui. E era para todo mundo mesmo, porque Jesus lá na cruz, Ele olhou para o povo dizendo, crucifica, crucifica, crucifica. E Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus derrama o sangue dele por todos, por você, por mim, por todos nós. Que relacionamento é esse, irmão? O que acontecia com aquele povo? Diga assim, relacionamento por conveniência, com falta de temor. Às vezes a gente tem relacionamento só para aquilo que me é conveniente, não é verdade? Você pensou um monte de coisa agora, não pensou? Fala a verdade para mim. Você está vindo na igreja por causa do quê? Esperando o quê? Hã? Se for conveniente para mim, eu fico, senão vou embora. Se me derem o que eu quero, eu fico, senão vou embora. Se me agradar, eu fico, senão vou embora. Se me derem o microfone, eu fico, senão vou embora. Se eu for líder, eu fico, senão vou embora. A pessoa não entendeu o que é igreja. A pessoa não entendeu o que é reino, o que é corpo. Tem um relacionamento por conveniência. Ou você acha que Jesus te salvou para agradar você? Não, Ele salvou você para você agradar Ele. É o contrário, meu irmão e minha irmã. Acorde em nome de Jesus. Jesus não salvou eu e você para que Ele, a partir de agora, Ele vai me agradar, e aonde eu não for agradado, é porque Deus não está ali. Será? Olha como é sério essa palavra, irmão. Tem gente que quer ter relacionamento, intimidade com Ele por conveniência. Eu vou me aprofundar. Você sabe, eu vou me aprofundar. Se eu tiver. Se Deus me der. Se o pastor me desse o microfone. Se o pastor me desse esse cargo. Se o pastor. Aí eu ia voar. Aí eu ia fazer. Aí eu ia rodar. Você ia ver só o reteté. Ei, peraí. Então quer dizer que você tem que ter microfone para ter reteté? Então quer dizer que você tem que ter um cargo para você servir? Quem te ensinou isso? Em que Bíblia você leu isso? Porque na minha não foi. Porque na minha Bíblia diz que quem quer ser o primeiro, seja o que sirva. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muito. Servo não escolhe, servo serve. Ele serve com amor, ele serve porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Ele sabe o quanto ele precisa de Deus. E ele serve, irmão. Ele é fiel no pouco. Jesus disse, aquele que for fiel no pouco, no muito eu te colocarei, diz o Senhor. Agora tem gente que quer ir. Gente, é conveniente para mim? Se é, tudo bem. Se não, isso é falta de temor. Igreja não é loja, irmão. Igreja não é shopping, eu já falei disso. Nós não vamos montar vitrine para te agradar. Nós vamos ensinar o evangelho para você, para que você viva com Jesus, para que você viva uma intimidade com Jesus, para que você tenha experiência com Jesus, para que você seja uma bênção nas mãos de Jesus.
Por isso que eu falo, aqui nessa igreja, aqui, irmão, nessa igreja, todas as pessoas são importantes, porque todos são servos do Altíssimo. Por isso eu sempre falo que aqui na igreja uma das coisas mais importantes é ser líder de célula. Você sabia disso? Ser líder de célula, irmão, é uma bênção. É eu me dispor a servir, abrir a minha casa, ou ir na casa do irmão que abriu a casa dele, e ali eu entender que nós temos um chamado, uma missão, um propósito muito claro, amém? Um alvo muito claro, e nós vamos em busca dele. Que são as almas. Levar o amor de Jesus, o mesmo amor que transformou minha vida para aqueles que precisam. Vou dizer baixinho, só fica entre nós, tá bom? Só entre nós aqui, eu vou falar baixinho, só entre nós. A pessoa que trabalha de verdade não tem tempo para reclamar, não é verdade? A pessoa que está trabalhando mesmo não tem tempo para ficar vendo defeito, problema, porque todo lugar tem problema, defeito. Mas a pessoa quando está trabalhando mesmo, está envolvida mesmo, não tem tempo para isso. Então, olha o que a mulher disse: não se envolva com esse justo, porque hoje sofri muito por causa dele. Pilatos lavou as mãos. Ele fez um ato que era conveniente para ele ali. A culpa é do povo, está aí soltei o Barrabás, toma aí o Jesus de vocês. Mas qual que é o relacionamento que nós precisamos ter? Diga, o relacionamento pela cruz. Então vamos terminar agora em Lucas 23, onde nós estávamos lá, nós vamos terminar agora. Lucas 23, rapidinho falando aqui. Olhe para o ladrão, tinha um ladrão à direita e outro à esquerda. E antes que você, com a sua mente maldosa, pense que eu estou falando de outra coisa, não tem nada a ver. Mas o da direita foi o que falou o que nós vamos ler aqui. O que o da direita disse? Ele repreendeu o outro e disse para ele: você nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Gente, deixa eu parar aqui, presta atenção. Por que esse relacionamento é o que Deus deseja? Como que acontece a nossa aproximação com Deus? Como que nós nos achegamos a Deus? Quando eu reconheço que Ele é Deus e o temo. Primeiro ponto. O outro não o reconhecia como Deus. Esse o reconheceu como Deus e temeu. Temeu! E disse: nós estamos recebendo o que merecíamos. Pergunto para você: você tem ideia do que você merecia? Se você tem ideia do que merecia, então você deve, com certeza, entender que estando aqui, nesse momento, nesse dia, nessa hora, na igreja, no corpo de Cristo, você é uma pessoa abençoadíssima, aleluia. Glória a Deus, que maravilha. O que Jesus fez na nossa vida, o que Ele fez por nós, aleluia, glória a Deus. Por mais que façamos a vida inteira, ainda seremos devedores por aquilo que Ele fez. O que você merecia? O salário do pecado é a
Você merecia a morte. Na verdade, nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, inimigos de Deus. Mas Ele veio nos reconciliar, Ele veio e tomou o nosso pecado, a nossa injustiça, e Ele cravou lá na cruz o nosso escrito de dívida. E Ele nos reconciliou com Ele. E diz assim: filho, vem cheio de temor. Para você se achegar a Deus tem que ser com temor. Para você se achegar a Deus tem que ser com reverência. Para você se achegar a Deus tem que ser com fé, crendo na palavra de Deus e temendo a Deus. Então eu me achego a Deus. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É assim que eu me achego. Eu me achego quando? Quando eu temo e quando eu me arrependo. Diga, me arrependo. Sabe qual é o maior sintoma de avivamento? Arrependimento. Irmão, escuta o que eu estou te falando. Está escrito que nos últimos dias o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E quando isso acontecer, sabe qual é o maior milagre que existe? É uma vida que se quebranta diante da grandeza do poder de Deus, do amor de Deus, de Jesus, nosso Senhor, e se arrepende e reconhece: eu merecia, mas Ele me amou, Ele me perdoou, Ele não me deu o que eu merecia, misericórdia, mas Ele me deu aquilo que eu nunca imaginava, graça, irmão. Ele me deu a salvação, me deu o perdão. E aí o que acontece? Lá no verso 43. Em verdade lhe digo que hoje, diga hoje. Gente, o relacionamento com Deus é para hoje. Amanhã pode ser tarde. Diga, o relacionamento com Deus é para hoje. Hoje. Você estará comigo no paraíso. O que está escrito em Lucas? Porque se achegar a Deus é o quê? Temor, arrependimento. Por quê? Por quê? Em Lucas 9 está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua e siga-me. Porque quem perder a sua vida por minha causa, achará. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. Ou quem reconhece, quem se aproxima com temor, quem se arrepende dos seus pecados e reconhece que não pode sem Deus, que precisa de Jesus, que só Jesus perdoa, só Jesus salva, só Jesus pode realmente salvar sua alma, mudar sua história, escrever seu nome no livro da vida. Só Jesus pode fazer isso, através do que Ele fez na cruz. Então, irmãos, eu quero terminar em Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e se convertam. Diga, é necessário arrependimento, reconhecimento dos meus pecados, reconhecimento que eu preciso de Deus, que eu não posso sem Ele, que eu preciso dEle. E o que mais? E se convertam. Diga, converter. Converter, irmão, significa pegar uma nova direção. Agora a minha vida é dele. Agora eu vou viver para Ele e para a glória dEle. Para que sejam cancelados os seus pecados,
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Quem quer um tempo novo sobre a sua vida? Quem quer um tempo novo em 2026? Quem quer um tempo de refrigério? Você precisa de Jesus, irmão. Você precisa se aproximar dele. Você precisa ser que nem um ladrão da direita, o pecador da direita. E nós todos somos pecadores. Você tem que ser como o pecador da direita. O que o pecador da direita fez? Ele temeu, se arrependeu. Como é que eu me aproximo? Me arrependendo, me convertendo, dizendo: eu quero Deus na minha vida, eu quero Jesus, eu preciso dele. Então, Jesus preparou o quê? Um relacionamento pela cruz. Diga assim: intimidade. Não existe intimidade se não passar pela cruz. Se não houver arrependimento, renúncia, se não houver conversão verdadeira, homem e mulher nenhum consegue ter intimidade com Deus. Ponto. Simples assim. Se não houver arrependimento, reconhecimento que Ele é Deus, se não houver conversão verdadeira, pela fé, não tem intimidade. Uma vez uma pessoa, eu já terminei, tá? Uma vez, uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas não entendo nada. Eu estou lendo, mas não consigo entender. Eu leio, não entendo. Sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu só consigo compreender e entender a palavra através do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vem habitar e morar em mim quando eu, pela fé, me arrependo dos meus pecados, reconheço o que Ele fez lá na cruz por mim, que eu mereço, mas Ele não merecia, mas Ele levou o meu pecado. E quando eu reconheço, me arrependo, e pela fé me converto, me entrego a Ele, então nessa hora eu sou selado com o Espírito Santo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ler a Bíblia e Deus vai começar a falar com você. Você vai começar a ler a Bíblia e vai começar a entender. Você vai começar a sentir sede de Deus, desejo de estar na presença de Deus, de estar na igreja, de estar no corpo. Não vai precisar ninguém ficar te ligando, te chamando, não. Você vai estar, porque você sabe o quanto Ele é tudo para você, como Ele é tudo para mim. Então eu queria terminar essa mensagem. Nós vamos celebrar a ceia. Eu já vou descer aqui. Mas antes disso eu queria perguntar para você: quantos hoje aqui querem ter esse relacionamento com Jesus através da cruz? Quantos querem ter essa intimidade com Ele? Se você quer, você precisa se entregar a Ele nessa noite. Não se entregar à religião evangélica não salva ninguém. Nem a igreja comunidade missionária do Salvador também não salva ninguém. Mas você precisa se entregar a Jesus, o Senhor dessa igreja e o Senhor das nossas vidas.
se entregar a Ele. Dizer: Jesus, o que o Senhor fez por mim, ninguém fez. E ninguém poderia fazer, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Mas eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. E eu quero. Nenhum dos outros te servem. Se você continuar neles, não vai mudar nada na sua vida. Nem o de interesse, nem o de conveniência, nenhum daqueles lá. Mas o relacionamento pela cruz, através da sua fé nele, vai. Amém? Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Antes de nós participarmos da ceia, enquanto os irmãos vão vindo aqui, os obreiros, eu queria que você, de cabeça baixa, olhos fechados, toda a igreja, se você nessa noite, se o Espírito Santo está falando com você, e eu sei que está, se o Espírito Santo está tocando você, e eu sei que está, se o Espírito Santo está convencendo você, e eu sei que está, e você quer ter esse relacionamento, essa intimidade com Ele, e você entendeu que é isso que você precisa, e é por isso que Ele morreu naquela cruz, por você e por mim. Se você quer, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você quer, levante uma das suas mãos e diga: eu quero ter esse relacionamento, essa intimidade com Jesus. E agora pela fé que Ele me deu, eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero dizer: Jesus, a minha vida eu entrego ao Senhor. Eu me arrependo. Eu sei que eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Se arrependa, meu irmão. Agora, em nome de Jesus, reconheça que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e entregue a sua vida a Ele, e comece esse movimento de conversão, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te selar com o Espírito Santo dEle nessa noite, e você vai passar a viver um relacionamento com Ele. Se você quer isso, levanta uma das suas mãos. Graças a Deus pelas mãos levantadas. Quem mais quer? Levante sua mão. Você pode levantar sua mão, vou orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão, vou orar por você. Graças a Deus. Você que levantou a sua mão, eu queria pedir para você, se você puder, põe a tua mão no coração agora, deixa eu orar por você. Às vezes você não quis levantar a mão, mas Deus está falando com você. Põe a tua mão no coração. Da mesma maneira, põe a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando agora, Deus, por esse irmão, irmã, por essa pessoa tão preciosa, meu Deus, que levantou as mãos nessa noite, dizendo: eu preciso de Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso de uma conversão. Jesus, por isso eu peço, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus está dizendo para você agora: hoje eu estou com você, hoje eu vou selar você. A partir de hoje estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu vou fazer dentro de você, eu vou gerar dentro de você o meu paraíso. Eu vou gerar lá dentro da sua casa. Eu vou realizar a minha obra, porque você está reconhecendo, você está crendo. Então agora, meu irmão, com a mão no teu coração, repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Diga aí na altura de voz que você possa ouvir. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, depois de ouvir a tua palavra, o evangelho da salvação, eu quero dizer que creio nele, que creio na tua palavra, que creio em ti, Jesus, que creio no sacrifício que o Senhor fez lá na cruz por mim. E agora, Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que preciso de ti, que preciso da tua misericórdia, que preciso do teu perdão. Me perdoa agora, perdoa os meus pecados, lava minha vida no teu sangue e me sela agora com o teu Espírito Santo. Jesus, a partir de hoje,
eu quero te seguir por toda a minha vida, e eu quero conhecê-lo, servi-lo e adorá-lo com tudo que sou e com tudo que tenho. Jesus, muito obrigado por me amar, muito obrigado por me escolher, muito obrigado. Diga em nome de Jesus, amém. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por essas vidas preciosas que colocaram a mão no coração. Obrigado pela oração que eles fizeram agora. Obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor falou de uma maneira tremenda com cada um deles. Eu creio, meu Deus, que nesta noite está tendo festa no céu, porque um pecador se arrependeu, e são mais, ó Deus, do que um aqui nessa noite. E eu creio, meu Deus, que nesta noite o Senhor está agora, Pai, selando eles, escrevendo o nome deles no livro da vida do Cordeiro, e o Senhor está agora envolvendo eles com a tua graça, com o teu favor, e eu tenho convicção que eles vão entrar num relacionamento contigo a partir de hoje, que eles vão ter sede e fome do Senhor, que eles vão te buscar, e eles vão te encontrar, e o Senhor vai se revelar a eles, e os milagres vão acontecer na vida deles, na casa deles, e o Senhor vai operar, e o Senhor vai revelar a cada um deles que o Senhor é Deus, que o Senhor os ama, que o Senhor os escolheu, que o Senhor esperava por esse momento. Eu tenho convicção, Deus, que eles vão viver dias de refrigério pela tua presença na vida deles. Eu profetizo isso, eu abençoo, Deus, a vida de cada um deles, Pai, que levantou a mão, pôs a mão no coração e orou. Muito obrigado, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Você viu um milagre? Mas aconteceu aqui. O milagre dos milagres aconteceu aqui. E nós precisamos aprender a celebrar milagre, irmão. Qual milagre, pastor, aconteceu? Um pecador se arrependeu, mais do que um. Vidas foram alcançadas, nomes escritos no livro da vida. Pessoas que vão viver um relacionamento com Jesus a partir de hoje. Então vamos aplaudir Jesus com toda a força. Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus! Escute. Quando nós aprendemos a se alegrar com vidas salvas e alcançadas, Deus vai começar a fazer todo tipo de milagre dentro dessa igreja. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando aprendemos a gritar, celebrar e dizer glória a Deus pela vida de um pecador que se arrependeu, então os milagres vão acontecer. Irmãos, Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Não era que nem esse pão, mas ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós, comei dele em memória de mim. Olha, Jesus, ele foi partido naquela cruz para que você tenha uma vida inteira com ele. Você está sentindo o que eu estou sentindo? O Deus eterno que se fez homem foi partido naquela cruz transpassada para que você tenha uma vida inteira com ele, um relacionamento integral com ele, maravilhoso e profundo. E ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele
todas as vezes que beberes o cálice, anunciais a minha vitória, a minha obra, até que eu venha, até que Ele volte. Amém? Quem pode participar da ceia? Todos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está em plena comunhão com Jesus e com a sua igreja, você deve participar. Mas Paulo nos ensinou, inspirado pelo Espírito, e disse: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então você pode orar agora, antes de tomar a ceia. Se você tem que consertar alguma coisa, peça perdão, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você pede perdão e Ele vai te perdoar, e você participa da ceia. Amém? Você tem que acertar com alguém, procure o seu irmão. Você não precisa dizer nada para ele, só abraçar ele, dizer para ele: olha, você me perdoa, eu te amo em Cristo Jesus, você me perdoa. E você só precisa dizer para quem te abraçou: sim, eu te perdoo como Cristo me perdoou. Eu te perdoo como Cristo me perdoou. E aí você perdoa e toma a ceia junto. Isso é tremendo. Amém? Então os obreiros vão entregar, os obreiros vão passando, nós vamos cantando. Segura aí que nós vamos participar todo mundo junto, tá bom? Vamos adorando a Jesus, vamos lá. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a te mexeu. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, mas apenas uma canção não é o que queres de mim. O que Ele quer com você, irmão? Você sabe. Mais profundo busca, Senhor.